Olá, como vão? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Yatimi e hoje eu irei falar um pouco sobre o processo de criação da história que publiquei recentemente chamada Esperança. Irei falar sobre como tive a ideia, sobre o processo, sobre como eu fui elaborando as etapas e tudo mais. A ideia base da história surgiu lá pelo final de 2018, quando eu ouvi a música Talking to the Moon do Bruno Mars. Fazia bastante tempo já que eu não tinha ouvido ela, aí eu escutei, vi a tradução dela e quando eu vi que eu não sabia antes, veio essa ideia na minha cabeça. Mas a ideia inicial dela era meio diferente da história que eu desenvolvi. Ela acabou mudando algumas coisas no meio do processo. E uma dessas coisas foi que quando eu tive essa ideia, não era para ser uma história escrita e ter ilustrações, e sim era para ser uma visual novel, que é uma espécie de um livro interativo que tem muitos recursos visuais e dá para explorar muito. E eu particularmente amo muito. Mas depois de um tempo eu decidi que eu ia fazer um mangá. Eu até comecei a escrever o roteiro, eu fiz a ficha dos personagens, escrevi, fui fazendo e fui pesquisando também sobre algumas coisas para me auxiliar na criação da história. Eu fiz um desenho de um dos cenários para me auxiliar, né, que é a primeira ilustração que aparece na história, inclusive, e comecei a fazer o storyboard, né, fazendo os desenhos das páginas e tudo mais. Mas conforme eu fui fazendo, eu não estava gostando de como estava ficando. Eu não estava conseguindo passar as ideias como eu queria passar por papel. Então, eu decidi transformar essa história em uma light novel. Na verdade, eu preferi denominar a minha história desse jeito, porque eu acho que ela se encaixa nesse gênero, porque ela tem ilustrações, e essas ilustrações são um estilo mais específico, no caso mangá. Já que o meu traço, a maior influência do meu traço é o estilo mangá, né? Então, quando eu decidi, eu comecei a escrever a história. E eu observei os desenhos que eu já tinha feito no storyboard, que me ajudou a guiar, né? Me guiar na escrita também, os desenhos que eu já tinha feito. E aí eu fui fazendo dessa forma. Só que em um determinado momento, no meio desse processo, mais especificamente mais pro meio do ano passado, acho que em abril, maio, por aí, o meu computador ele acabou dando um problema que eu acabei não conseguindo mexer nele. Então, enquanto esse problema não tinha sido resolvido, eu continuei a escrever pelo meu celular. Eu baixei um aplicativo no celular e fiquei escrevendo o resto da história, para dar continuidade ao que eu já tinha escrito no computador. Mas infelizmente não foi possível arrumar o computador e eu acabei perdendo tudo que eu já tinha lá, incluindo o pedaço da história que eu já tinha escrito, o roteiro, a ficha dos personagens, tudo isso, as pesquisas, tudo. Então eu tive que escrever todas essas coisas, e esse pedaço da história e tudo mais. Mas infelizmente eu já sabia de cor aquele pedaço da história, então não foi tão complicado. Eu já tinha bem fixado, porque eu já tinha lido várias vezes, e aí por isso foi mais tranquilo para reescrever. Talvez quando isso aconteceu, eu não me lembro direito, mas talvez eu deva ter tido uma ponta
desanimou, mas eu continuei refazendo. Então, eu comecei a usar o notebook e dei continuidade nele. Eu escrevi a parte da história, a ficha dos personagens. Eu só não reescrevi o roteiro, que eu já sabia o rumo até o final que ela ia tomar, então eu acabei não reescrevendo o roteiro. E nem as pesquisas, eu só reescrevi a ficha dos personagens mesmo e a história principal. Então eu fui seguindo dessa forma até que eu terminei de escrever a história no final do ano passado. Mais ou menos lá por outubro. Quer dizer, eu comecei a revisar, né? Depois que eu terminei de escrever a história, eu comecei a revisar os erros de português, algumas coisas que ficaram meio sem sentido. E daí, sim, eu finalizei em outubro. Depois disso, eu comecei a fazer desenho dos personagens, dos cenários, né, os concepts, para me auxiliar nas ilustrações, né, para fazer as ilustrações futuramente. Até que chegou o início desse ano. Eu tava bem frustrada com o meu traço, com a minha pintura. Eu não tava gostando dos resultados que eu tava tendo. Então, eu decidi fazer uma pausa de postagens nas minhas redes sociais para que eu pudesse focar nesse meu redescobrimento e buscar o que me deixava feliz. Então, fiquei por quase 3 meses estudando várias coisas, testando traços, pinturas e modos de fazer as coisas diferentes para que eu me sentisse mais satisfeita, fazer coisas que me deixasse mais satisfeita e não ficar frustrada com o meu traço e com a minha pintura. E, consequentemente, nesses quase 3 meses eu parei de trabalhar na história, não fiz mais nada. Fiquei só focando nos meus estudos, no meu redescobrimento e eu digo que foi ótimo, foi muito bom. Porque com isso o meu traço evoluiu mais e eu ia poder fazer ilustrações melhores para a história. Quando eu retornei lá em maio, né, eu comecei lá no final de janeiro, né, essa pausa, e voltei no começo de maio. No caso, já fazia um mês que eu estava produzindo coisas para voltar a postar, né. Daí eu voltei a fazer história e eu então parti para as ilustrações, né? Aí eu comecei a fazer os esboços das páginas e depois de ter terminado eu ajeitei todos eles, fui ajeitando o que eu não tinha gostado, porque o primeiro esboço eu fiz ele bem mais, como posso dizer, mais solto, sabe? Eu não fiz tão detalhado, foi mais pra ter ideia, né? Daí eu ajeitei, né, o que seria a versão final, que ia finalizar e tudo mais. E com isso eu acabei descartando uma das ilustrações, porque eu, sinceramente, eu não tava gostando dela. E eu vi que ela não ia fazer falta se eu tirasse ela de lá. Então eu comecei a finalização dos contornos, né? E nisso eu busquei algumas inspirações para ter algumas ideias de como que eu ia fazer essa finalização. E uma dessas inspirações, na verdade, acho que foi a maior. Só que no final acabou que não ficou quase nada parecido, mas foi assim um guia, vamos dizer assim. Que foi o mangá de Hanako-kun, né? E também um outro mangá foi Otome Game no Hanabi, que eu observei, fiquei observando a finalização, né, como é que era, e isso me deu algumas ideias. Então eu comecei a finalizar, né? Fui finalizei uma página, outra, mas aí depois de algumas páginas eu voltei para as primeiras para ajeitar algumas coisas
que eu tinha feito. Eu fiquei ajeitando as coisas. Eu acho que eu acabei sendo perfeccionista demais nessas páginas. Aí eu fiquei voltando e ajeitei. Mas depois eu fui fazendo, aí foi ficando mais uniforme. Eu não precisei ficar mais voltando pra ajeitar, né? E depois que eu terminei todos os contornos, eu coloquei as retículas pra finalizar, né? E essa particularmente foi uma parte que eu gostei muito. Porque eu gosto muito de retículas. Eu acho que dá uma cara assim muito legal. E daí foi eu colocar a retícula aqui. Nossa, parece que mudou assim. As ilustrações deu uma outra cara. E daí eu finalizei a capa, né? Fiz o contorno e a pintura e o fundo e tudo mais. E eu já tinha feito o esboço junto com os esboços das ilustrações, né? Daí depois eu só finalizei. Daí quando eu terminei tudo, as ilustrações e a capa, eu revisei de novo toda a história escrita. E daí eu ajeitei alguns errinhos de gramática que eu encontrei. E fiz umas pequenas modificações em algumas palavras para deixar com mais sentido, né? E isso foi exatamente, quer dizer, exatamente não, mas foi ao mês, né? Foi no começo do mês passado que eu fiz isso. E daí, por fim, né? Eu procurei um lugar para publicar, que foi um erro deixar pro final, né? Foi um erro mesmo. Porque o que aconteceu? Foi que foi complicado, né? Por causa das dimensões que eu usei para as ilustrações e para minha capa, que foram as mesmas, né? Daí, inicialmente, eu ia publicar no Tapas. Só que eu não consegui por causa das dimensões, porque não estava dando certo. Porque o tamanho tinha que ser menor e daí pra arrumar tudo não ia dar, porque eu ia ter que cortar algumas partes e era uma coisa que eu não queria fazer. Então eu não consegui publicar lá. Então eu procurei outros lugares para publicar, mas daí não achei. Mas um dia eu procurei no YouTube e eu encontrei um lugar que foi ótimo. Eu achei que foi assim, um lugar que deu pra mim fazer o que eu realmente queria fazer com a história, com as ilustrações, né? Montar a história do jeito que eu queria, que é o Wattpad, né? Eu não sei se pronuncia desse jeito, mas, né? Daí eu consegui. Eu coloquei lá tudo do jeito que eu queria, né? As histórias, ilustração. E no final eu acabei conseguindo publicar lá. E eu realmente gostei do Wattpad, porque eu achei que ele tem vários recursos legais que dá pra usar. Tem algumas coisas que eu não usei, né? Mas tem várias coisas interessantes lá. E bom, basicamente foi esse o meu processo. Várias coisas assim, né? Que eu acho que eu não lembro, mas no geral foi isso mesmo. Mas falando um pouquinho sobre coisas que aconteceram no meio, né, do caminho, de todo o processo da história, desde o começo do ano passado até o final, né, principalmente o final, aconteceram várias coisas, quer dizer, aconteceram algumas coisas que acabaram fazendo com que eu demorasse para desenvolver esse projeto. Eu poderia ter feito ele em bem menos tempo se não fosse por essas coisas, mas aconteceu desse jeito, né? E uma dessas coisas foi o computador, né, ter dado problema, que fez com que eu tivesse que reescrever, então acabou atrasando um pouco. E eu também tive umas questões pessoais, né, que aconteceram, que fizeram com que eu demorasse, né, pra desenvolver. Mas
O que importa é que deu tudo certo no final e eu consegui publicar a história. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu tive trabalhando nessa história por quase 2 anos, né? Desde que eu tive a ideia até o final, né? Mês passado. E eu fiquei muito feliz com a primeira história. E realmente é uma coisa que significa muito pra mim. E eu finalmente consegui publicar ela. E bom, agora eu vou responder algumas perguntas lá do Instagram, né? Que eu pedi para deixar algumas perguntas na caixinha de perguntas e agora eu vou responder. A primeira pergunta foi: quanto tempo eu levei produzindo? Bom, eu comecei, né, a trabalhar mesmo nessa história no começo do ano passado, mas eu tive a ideia, né, como eu mencionei, no final de 2018, mas eu comecei a trabalhar mesmo no começo do ano passado, e daí eu acabei demorando um pouco, né, para fazer o processo da história, e por isso ela acabou demorando mais para sair. Mas esse ano eu me dediquei muito. Aí eu fiquei bem firme na história. Eu fui fazendo, foquei muito nela. Então eu acabei fazendo muita coisa, né? Mas daí eu terminei, né, o mês passado. Então foram mais ou menos 1 ano e 9 meses, eu diria, por aí, trabalhando nessa história. A próxima pergunta é sobre o que é a trama da história. Bom, a história, ela fala sobre a Flora, que é a protagonista da história, e ela perde, né, alguém importante para ela, e ela fica despedaçada, ela perde a esperança dela, ela fica angustiada, e o foco da história é sobre ela superando essa angústia e renovando a esperança dela, tendo a sua esperança de volta. E no meio disso acontece alguma coisa que eu não posso falar o que é, porque senão vai ser spoiler. Mas acontece uma coisa que vai ajudar ela a recuperar essa esperança. A próxima pergunta é sobre o gênero da história. E bom, o gênero principal da história é drama. A próxima pergunta é sobre perguntando se eu segui algum cronograma ou planejamento para o projeto, organizando as etapas. E bom, eu não fazia isso. E foi um erro meu, confesso. Eu devia ter organizado melhor, porque assim ela teria saído antes, né? Como eu comentei, né, antes. Que aconteceram várias coisas e daí acabou atrasando um pouco mais pra eu terminar a história. Mas eu não me organizei, tipo, falar assim: eu vou fazer isso tal dia, tal hora, vou fazer outra coisa tal dia e tal hora. Isso eu não acabei fazendo, mas eu segui, né, uma ordem. Primeiro eu fiz o roteiro, daí eu fiz, no caso que eu ia fazer um mangá, né, eu fiz o storyboard, mas depois eu comecei a escrever daí a história. Aí depois que eu escrevi a história, eu comecei os desenhos dos personagens e cenários para me auxiliar. E depois que eu fiz tudo isso, aí que eu dei início às ilustrações. Mas planejar mesmo assim, algum cronograma eu acabei não fazendo. E a última pergunta é sobre se eu poderia dar dica às pessoas que estão começando a escrever e se tá tudo bem demorar mais. Bom, a dica mais assim fundamental, eu acho que eu poderia dar, é você ter uma organização, né?
na história, porque foi uma coisa que eu não tive, foi um erro. Então, eu digo que a melhor coisa a fazer é se organizar bem. Por exemplo, quando eu fui colocar as ilustrações no Tapas, né, não deu, porque o tamanho tinha que ser menor. E eu não pensei nisso, eu não pensei nem no lugar que eu ia publicar no começo. Então, se você for publicar em algum site específico e tudo mais, eu acho que é importante, muito importante, que você vá e vê se tem algum formato específico, né, pra, no caso, se for colocar ilustração, se tem algum formato para essa ilustração, um tamanho específico, porque senão, se deixar pro final, é capaz de acabar não funcionando, que foi o meu caso. Mas, felizmente, eu consegui publicar em algum lugar. Mas, né, eu poderia ter conseguido publicar no Tapa se eu tivesse me organizado melhor. Então, eu acho que essa é a melhor dica, assim, né, a organização e você separar as coisas que você vai fazer. Primeiro eu vou fazer o roteiro, né, no caso. E organizar certinho o roteiro. Depois, eu vou fazer ficha de personagens. Fazer a ficha de personagens e também eu acho que é muito importante separar um horário que você pode trabalhar nessa história e seguir, né, com consistência. Porque conforme você vai fazendo, as coisas vão fluindo melhor, né? Então eu acho que um horário e dias, né, na semana, por exemplo, separar segunda-feira, terça, quinta, sexta e sábado, eu vou sentar para escrever a história nesse horário X e fazer e tirar as distrações, né, o que puder distrair aí. No mais, eu acho que também uma coisa muito importante é você não se pressionar muito, porque se você se pressionar, mais você pode acabar tendo algum bloqueio, um desânimo e ficar pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer. O melhor é você fazer as coisas com calma. E caso você não esteja escrevendo a história, né, e não tenha muita inspiração naquele momento, buscar fazer alguma outra coisa relacionada à história. Por exemplo, eu vou pensar nos personagens ou fazer pesquisas na internet para inspirar de outras histórias, ou no caso tentar imaginar, né, como que os personagens vão ser, ou se você já tem em mente, pesquisar imagens, né, com características talvez que você acha que seriam legais para o personagem, pesquisar mais sobre elementos que podem ser legais, né, acrescentar na história. E se tá tudo bem, demorar mais. Eu confesso que eu não entendi muito bem essa parte, mas eu acho que no caso, né, demorar mais para fazer história, eu acho que, bom, como eu tinha dito, eu acho que é muito importante não se pressionar, né, e ir fazendo no seu tempo e ter consistência, determinar os dias, horários e fazer nesses dias, nesses horários, sem distrações e focar na história e deixar as coisas fluírem, fazendo. Também ouvir música, dependendo do gênero da sua história, procurar músicas que são gênero que tem a ver com a história, pode ajudar também a dar inspiração, que eu já tive várias ideias assim. Às vezes eu tô ouvindo assim uma música e do nada eu penso, uma história. Eu escuto assim e aí eu penso em alguma história. Música é uma coisa que pode ajudar muito também a dar inspiração. Às vezes pro clima, pra cena que você tá escrevendo.
uma cena mais triste, pega uma música mais triste, uma cena mais de ação, pega uma música mais agitada. Isso ajuda bastante. E também não se cobrar muito, porque cada um tem um ritmo para fazer. Então o melhor é você respeitar o seu ritmo, como você faz melhor as coisas e adaptar se organizar de uma forma que se adapte à forma que é melhor para você fazer. Mas enfim, eu acho que essa resposta ficou bem longa. Eu espero que tenha ajudado. E muito obrigada por terem deixado essas perguntas. Eu gostei muito de responder. E é isso, né? Agora eu encerro aqui o vídeo. Eu agradeço, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que tenha gostado. E eu vou deixar o link aqui na descrição para ler a história. E caso vocês quiserem perguntar mais alguma coisa que eu não tenha mencionado, podem deixar aqui nos comentários que eu ia ficar muito feliz de responder. E então, tchau! Até o próximo vídeo.